Pessoal, entre o céu e o inferno, para onde devemos ir? Todos devem ir ao reino dos céus. Vamos ver no livro do Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 10. É aqui onde Deus explica sobre o inferno através do apóstolo João. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Através das revelações mostradas ao apóstolo João, Deus nos ensinou que o inferno definitivamente existe. O lugar onde o tormento e a dor durarão pelos séculos dos séculos. Deus nos ensinou não apenas a existência do inferno, mas também a existência do reino dos céus, através de revelações dadas ao apóstolo João. Para que nós tomemos a direção correta da fé, devemos entender, primeiro, que o reino dos céus e o inferno existem. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Um rei pode fazer qualquer coisa. Ele pode obter qualquer coisa que deseje ao simplesmente dar uma ordem. A Bíblia diz que Deus nos fará reinar como reis pelos séculos dos séculos. Deus prometeu que nós viveremos uma vida onde teremos tudo o que desejarmos. Já que Deus preparou o reino dos céus como um lugar da vida eterna e de abundantes bênçãos, devemos ter certeza de que a direção em que estamos indo é para o reino dos céus e não para o inferno. Porém, muitas pessoas do mundo não conhecem a direção ao reino dos céus e nem sabem como entrar nele. Já que elas não sabem o caminho ao reino dos céus, muitas pessoas do mundo tropeçam, vagam e perambulam, vivendo uma vida de fé sem rumo, pensando, esse é o caminho para o céu? Ou aquele é o caminho para o céu? É por isso que Deus veio a esta terra em carne, 2000 anos atrás, para ensinar a toda a humanidade o caminho para o reino dos céus. Vamos ver o capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, e quem mais? Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, para onde eles irão? A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, e nem dor no reino dos céus. Isso significa que não há nada no reino dos céus, além da eterna alegria, prazer e felicidade, certo? No livro do Apocalipse, capítulo 21, Deus permitiu que o apóstolo João registrasse a sua promessa, de que ele dará esse lugar para nós. Esse é o lugar para onde estamos indo. Portanto, não nos comprometamos com a complacência que Satanás dá, embora enfrentemos perseguições e dificuldades durante a nossa vida.
Não devemos estar dispostos a carregar nossa cruz temporariamente para entrarmos no reino dos céus que Deus está preparando para nós? A Bíblia testifica que Jesus Cristo veio a esta terra como o caminho que nos leva a esse glorioso mundo. Vamos ver as palavras no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou. O que ele é? Ele é o caminho e a verdade e a vida, senão por mim. A Bíblia testifica que sem Jesus ninguém pode entrar no reino dos céus. Isso não significa que podemos entrar no reino dos céus, onde Deus Pai habita, quando obedecermos completamente aos ensinamentos dados por Jesus Cristo. Vamos ver mais um versículo sobre o reino dos céus no livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Em outras palavras, eles não podem entrar pelos portões do reino dos céus. Podemos entender através do versículo 12 que Deus realizará o julgamento de acordo com nossas obras. Deus diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Qual será a base do nosso julgamento? Seremos julgados segundo as nossas obras. Quando vemos essas palavras, não podemos deixar de pensar sobre como é importante o tempo presente em nossa vida de fé. Algumas pessoas comprometem essa incrível oportunidade do tempo dado por Deus com os prazeres do mundo. Há duas direções que podemos escolher. Uma direção é chamada de mundo e a outra direção é chamada de reino dos céus. Toda a família de Sião que se reuniu aqui hoje são os que escolheram a direção correta. Eu espero que vocês continuem andando nessa direção até alcançarem um eterno reino dos céus. Eu gostaria de concluir esse sermão. Muito obrigado.